Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Ora, vamos deixar de falar de revolução liberal, de revolução burguesa e vamos falar agora de revolução do proletariado. Chegou o momento dos operários botarem as mãos no poder. Vamos falar sobre a Revolução Russa. Mas vamos lembrar que é mais uma revolução, são duas revoluções. Primeiro a Revolução Menchevique, liberal burguesa, e depois a Revolução Bolchevique. Aí sim, uma revolução de caráter popular da classe operária, chegando ao poder e instituindo o socialismo. O comunismo não, certo? Não existe país comunista. Lembre-se da teoria de Karl Marx. Pois então, vamos lá. Mas olha só, a gente fala de Rússia e a Rússia não apareceu até então na história, né? Ela apareceu de maneira muito superficial. Vimos a Rússia ali quando estudamos Napoleão, a estratégia da terra arrasada, certo? Se cita a Rússia no caso ali do despotismo esclarecido, mas não se fala, né, com grande profundidade da Rússia. Bom, eu vou fazer aqui então uma retomada da história, né, desse grande império russo, o maior império da história da humanidade. Vamos lá então, pelo menos em termos territoriais, né? Vamos lá. Olha só, nós vamos ter lá com Ivan II, certo? A expansão da Rússia para além do território europeu. Estou falando lá da passagem do século XV para o século XVI, né? Ultrapassa os montes Urais, chega, né, à Ásia e também vai chegar na região do Ártico, certo? A Rússia tem origem ali nos hunos, por exemplo, né, e que era um povo ali da região do leste europeu, mas que agora se estende ao Ártico e também à Ásia. Bom, aí depois com Ivan IV, conhecido como Ivan o Terrível, temos um expansionismo que vai mais ao sul do atual território russo, né? Chega ali na parte que a gente pode chamar de Ásia Central e também no Oriente, vai chegar à Sibéria, Ivan o Terrível. Aí depois, ali no governo de Pedro o Grande, nós temos a Rússia aí adotando o conjunto de práticas econômicas capitalistas típicas, né, de monarquias europeias, como por exemplo aí, o governo de Pedro o Grande, através de um processo de grande europeização cultural. A construção do Palácio de São Petersburgo, incorporando elementos do barroco e também do rococó europeu, marca essa influência sobre essa cultura europeia que vem ocidentalizar aí um pouco mais a Rússia. Bom, mas essa ocidentalização ela é ainda mais forte no governo de Catarina II, considerada aí uma representante do despotismo esclarecido, né? É ela que vai fundar a Universidade de Moscou, a primeira universidade da Rússia, certo? E a gente vai ter aqui o auge do czarismo, certo? Lembrando aqui que Pedro o Grande e Catarina II já fazem parte da dinastia Romanov, que começou lá em 1613, né? E que vai até 1917, sendo deposta aí pela Revolução Menchevique, a primeira revolução russa. Muito bem, mas agora vamos falar sobre a crise do czarismo. Com Alexandre I, nós ainda temos a Rússia ali, né, com um forte poder. Nas guerras napoleônicas, a estratégia da terra arrasada foi o grande trunfo da Rússia para vencer Napoleão. Bom, mas isso também trouxe uma grave crise econômica e social para a Rússia, né? Agora, o problema é que depois da vitória sobre Napoleão, se cria o Congresso de Viena, mas o Congresso de Viena foi fracassado. A Santa Aliança, que era uma aliança militar proposta pelo Alexandre I, por exemplo, também fracassou, porque não contou com o apoio da Inglaterra, por exemplo, né? Então já temos aqui indícios de crise, sim, do czarismo, mesmo com a vitória sobre Napoleão, tá? Agora, com Alexandre II, nós temos um conjunto de reformas que vão modernizar a Rússia, com o objetivo até de fortalecer o czarismo, mas que acabou dando origem a elementos que vão contribuir para a crise do czarismo. O que ele faz? Em 1861 haverá o fim da servidão feudal na Rússia, certo? Nós tínhamos uma sociedade polarizada entre os boiardos e os mujiks, certo? Os boiardos eram os senhores feudais, os donos de terras, e que exploravam a mão de obra servil, né, dos mujiks. Pois então, agora com o fim da servidão feudal, vamos continuar chamando os grandes proprietários rurais de boiardos. E aquela mão de obra camponesa que não é mais servil, pelo menos em tese, e que é livre, é chamada ainda de mujik, certo? Mas o problema é que a servidão, na prática, vai continuar acontecendo na Rússia. Bom, mas por outro lado também permite uma liberação de mão de obra para o meio urbano.
Então haverá um esvaziamento dos feudos russos, né? Das terras ali dos boiados, certo? Bom, isso no mesmo contexto em que o Alexandre II também abre a economia russa para investimentos estrangeiros, principalmente ingleses e franceses, contribuindo para um processo de industrialização da Rússia. É com Alexandre II que a Rússia vai ingressar na Revolução Industrial. Bom, ao mesmo tempo então se forma uma burguesia industrial, classe que até então não existia praticamente na Rússia, né? E também o operariado urbano. Bom, nós vamos ter aí, dentro desse movimento do operariado urbano, o surgimento de ideologias, né? Ou melhor, surgimento não, mas a adoção de ideologias que aos poucos moldam o movimento operário. Inicialmente tem muita força o anarquismo. O anarquismo, por exemplo, né, de figura como Bakunin, que era russo. E que esses anarquistas, também chamados de nihilistas, que vem do grego nihil, quer dizer anular, nesse caso, no aspecto político, o poder, né? Por isso a relação de nihilismo com anarquismo, eles vão assassinar o rei, o imperador, o czar Alexandre II. E depois disso, então, a Rússia vai estabelecer uma forte repressão social. É aí que a Rússia vira, na verdade, um ambiente de forte tensão social, né, que prepara para aquele contexto de revolução que nós teremos ali no início do século XX. Pois então, aí depois tem Alexandre II. Alexandre II, através da polícia política, a Ucrânia, vai promover uma forte perseguição a anarquistas e também marxistas, que agora passam a ter também uma relevância maior, como bandeira dos movimentos de esquerda, como bandeira dos movimentos operários também, certo? Bom, aí a gente vai ter, por último, a figura de Nicolau II, o último czar, né, Romanov. Ele vai ser o czar no contexto da guerra russo-japonesa, em que a Rússia perde uma guerra para o Japão, entre 1904 e 1905, perde ali a disputa pela região da Manchúria. Nesse contexto acontece o que vai chamar de ensaio geral, né, que são revoltas populares, revolta da Marinha, o levante encoraçado Potemkin, e o movimento popular, que é o chamado Domingo Sangrento, certo? E depois dessa exacerbação social, desse ambiente de tensão social, que coloca em xeque, obviamente, né, o czarismo, temos o contexto da Primeira Guerra Mundial, que vai ser, na verdade, assim, ó, um momento de fracasso militar extremo da participação da Rússia, com um número gigantesco de mortes, e isso cria um ambiente favorável à deposição do czar Nicolau II na Revolução Menchevique, certo? Só depois, mas no mesmo ano de 17, a Revolução Bolchevique. Aqui eu fiz, na verdade, um panorama geral da história do czarismo na Rússia, certo? Do seu momento, né, máximo até esse contexto de crise aí, né, do século XIX até início do século XX. Bom, agora vamos falar então daquele que é chamado de ensaio geral e que prepara o ambiente da Revolução Russa de 17. O ensaio geral de 1905 é um conjunto de revoltas contra o czarismo no contexto da guerra russo-japonesa. Então, temos, antes disso acontecer, na verdade, um racha no Partido Social Democrata Russo. Esse Partido Social Democrata Russo, ele juntava ali grupos com opiniões bastante divergentes, mas que tinham uma causa comum, a oposição ao czarismo. Bom, mas juntar no movimento contra o czarismo membros da burguesia e da classe operária era bastante difícil, né? E isso acontecia. Bom, o racha vai acontecer quando os representantes das classes populares desse Partido Social Democrata convocam uma espécie de assembleia para justamente redefinir a pauta do partido. Mas os representantes de uma visão mais liberal, mais burguesa, vão comparecer em pequeníssima quantidade. É nesse contexto, então, que a maioria, representando as classes populares, vão romper com o Partido Social Democrata e fundar um novo partido, que é o Partido Bolchevique, certo? Bolchevique quer dizer o quê? Maioria. E curioso o seguinte, eles eram maioria nessa assembleia, mas a maioria do partido era menchevique, mas que nessa assembleia era minoria. Os bolcheviques, certo? Que eram minoria na realidade, maioria só nesse evento específico, são liderados por Lenin. Terão também outras lideranças, como Stalin e Trotsky, né? Mas que aparecem depois. E os mencheviques têm como líder aí a figura de Martov. Muito bem, o Trotsky, vamos lembrar, também foi menchevique no início, tinha uma visão mais moderada e depois, né, ingressou ali no grupo dos bolcheviques. Pois então,
Em 1904, nós temos o início da Guerra Russo-Japonesa. Nessa época, o discurso imperialista da supremacia europeia, de uma superioridade do homem branco europeu sobre o homem asiático, fazia com que os russos acreditassem que jamais eles, como povo originariamente europeu, perdessem uma guerra, né, para um povo asiático, mas vão perder a guerra para o Japão, certo? O Japão via num processo de intensa modernização, principalmente do seu aparato bélico, embora também da sua economia, como a Rússia também, certo? Ali desde meados do século XIX, e o Japão vai vencer a guerra contra a Rússia, a disputa pela região da Manchúria, ali, certo? Perto da Coreia, envolvendo na verdade parte da Coreia também. Então, nessa derrota russo-japonesa, nós temos muitos russos morrendo na guerra, temos uma crise econômica, uma crise de abastecimento, que leva a população a promover um evento pacífico de manifestação contra a guerra. Eles vão inclusive ao Palácio de Inverno do czar pedindo uma conversa, uma conferência com o czar, de maneira pacífica. E para demonstrar que era um movimento pacífico, eles chegam a cantar o hino da Rússia, Deus salve o czar. Mas o czar mesmo assim se sentiu ofendido pelo fato de alguém exigir do czar explicações, certo? E aí o czar mandou a polícia política, a Ucrânia e o exército descerem o cacete nesse pessoal. Então houve um grande número de mortes, inclusive gente morta ali, né, a queima-roupa, certo? Bom, no mesmo ano de 1905, temos um levante também da Marinha, o levante do encouraçado Potemkin, certo? Era um encouraçado, estava na região ali da Ucrânia, e eles já não queriam mais participar da guerra contra o Japão, já davam a guerra como perdida, não havia condições de enfrentar o Japão. A inferioridade bélica da Rússia era uma coisa, né, claramente perceptível. Também reclamavam de salários, de soldos atrasados, da comida podre, tem um escândalo da carne podre, que é o grande estopim do movimento. E claro, queriam sair da guerra, daquela guerra que não viam perspectiva de vencer. Pelo contrário, viam uma derrota já consolidada, certo? Essas revoltas serão reprimidas pelo czar, mas depois ele vai perceber que é preciso considerar, certo? Preciso considerar e promover mudanças para que não houvesse aí, né, um novo acirramento político-social como o que aconteceu em 1905, naquilo que se chamou de ensaio geral. Justamente por considerarem que esses levantes contra o czar fosse uma espécie de ensaio, de treino, para a revolução que aconteceria 12 anos depois, em 1917. Muito bem, o czar, no mesmo ano, respondeu e lançou o Manifesto de Outubro. Nesse manifesto ele diz tornar a Rússia uma monarquia liberal, uma monarquia parlamentarista e possivelmente constitucional. Criou-se então o parlamento, chamado de Duma, certo? Bom, nesse mesmo contexto que se forma o parlamento, tá, os bolcheviques começam a organizar agremiações políticas para politizar cada vez mais esse movimento que até então tinha um aspecto somente social, certo? O movimento dos bolcheviques. E aí surgem os sovietes, que são comitês de trabalhadores que, digamos, que tem como pauta a luta, sim, por seus interesses de classe, mas dentro de uma perspectiva teórica e política bolchevique, certo? Muito bem. Mas acontece que a formação dos sovietes tinha ali uma certa pretensão de politizar as classes populares para que tivessem participação na Duma, para que pudessem eleger representantes da Duma. Mas não vai ser possível, porque a Duma terá caráter censitário. Então a gente vai ter ali a burguesia participando, mas as classes populares ligadas aos sovietes, dos bolcheviques, não. Então isso frustra e revolta, claro, né, os bolcheviques. Pois então, nós vamos ter, em 1911, o assassinato do presidente do parlamento russo, né, do presidente da Duma, o Stolypin. E com o assassinato de Stolypin, a Ucrânia, a polícia política do czarismo, vai exercer uma repressão ainda mais rigorosa. E uma repressão que não tem muito foco, porque falta inteligência à Ucrânia. E por falta de inteligência, certo? Se mira em qualquer inimigo. E faz com que essa repressão, essa violência seja, né, exacerbada contra anarquistas, contra bolcheviques, contra também mencheviques. Então, o ambiente se torna muito tenso. Bom, e diante desse ambiente tenso, o que acontece? A Rússia vai entrar na Primeira Guerra Mundial. O exército russo já tinha se mostrado um exército bastante atrasado, incipiente no aspecto bélico, somente diante dos avanços tecnológicos que aconteceram, né, na indústria bélica europeia e que a Rússia não acompanhou, certo?
Mas a Rússia tem um exército numeroso, pode usar isso como uma espécie de contrapeso. Não. Esse exército numeroso só serve para que a Rússia tenha maior número de mortes, né? É mais bucha de canhão, é mais gente para morrer na guerra. E de fato, tá? Um índice de mortalidade gigantesco dos soldados russos na guerra. E como morria muito soldado russo na guerra, cada vez recrutavam mais gente para o exército russo. Então, diante desse contexto de derrota, de crise econômica, crise de abastecimento, desgaste do czarismo, o que acontece? Uma revolução. A Revolução Menchevique, que é encabeçada pelo Partido Menchevique, que tinha, como eu disse, maioria dos social-democratas, né? Mas menchevique é minoria. Mas é minoria só naquele evento de 1903 em que acontece o racha entre mencheviques e bolcheviques, né? O racha dentro do Partido Social Democrata Russo. Pois então, os mencheviques lideram esse movimento que vai depor, certo? O czar. Vai derrubar o czar e vai, né, manter o czar exilado, preso e exilado dentro da Rússia, sim, mas ali, ó, mantido em prisão domiciliar, certo? Depois ele vai ser executado na Revolução bolchevique, ele e a família dele. Muito bem. Essa Revolução Menchevique, ela tem o apoio de bolcheviques, tá? Ou seja, o objetivo é para derrubar o czar. Os mencheviques têm maior capacidade política no momento, então tá, se é para derrubar o czar, melhor um governo menchevique, certo? Do que esse czarismo aí que quer manter a Rússia na guerra. Muito bem. Mas embora esse movimento derrubasse o czar, instituísse ali uma república parlamentarista, tendo como líder do parlamento o primeiro-ministro aí, Kerensky, vamos ter uma situação interessante. A Revolução Menchevique contra o czarismo, contra a crise que vivia a Rússia por causa da guerra, não vai tirar a Rússia da guerra, vai receber investimento da Inglaterra para continuar na guerra, para exigir que a Alemanha continuasse dividindo as suas forças entre duas frentes. A frente ocidental, contra a Inglaterra e a França, mas também a frente oriental contra a Rússia. Os ingleses queriam que a Rússia continuasse do outro lado, apanhando os alemães, lutando contra os alemães, para que não houvesse uma concentração de forças alemãs contra, né, Inglaterra e França. Pois então, só que isso acabou agravando a situação da crise na Rússia e acabou tirando desse governo menchevique liderado por Kerensky o apoio das massas, o apoio dos bolcheviques inclusive, né? E aí nós teremos uma articulação fortíssima dos bolcheviques. Bom, o Lenin, ele já tinha se exilado, né, estava fora da Rússia e vai voltar para a Rússia depois da queda do czar. Ele era um procurado político, né, da Ucrânia, mas depois da queda do czar ele volta, até porque os bolcheviques inicialmente ele apoiavam a Revolução Menchevique. E quando ele já volta para liderar a revolução, certo? A Revolução Menchevique, ela acontece em fevereiro do calendário russo. Em março, do nosso calendário. Há um descompasso entre os dois calendários ali, certo? E os russos seguem ali a Igreja Ortodoxa, né? Que surgiu lá em 1054, com o Cisma do Oriente. Então, os russos não adotaram a reforma do calendário gregoriano, que adiantou em alguns dias, né, o calendário cristão, certo? Então, por isso há um descompasso ali, se não me engano, 17 dias entre um calendário e outro, tá bom? Muito bem. A Revolução Menchevique é de fevereiro do calendário russo, março do nosso calendário. Agora, logo em abril do calendário russo, né, teremos ali o lançamento das teses de abril por Lenin. Lenin, quando chega, certo, à Rússia, lança as teses de abril com o lema paz, terra e pão. Paz, tirar a Rússia da guerra. Terra, fazer reforma agrária, ou seja, colocar em prática a teoria marxista da socialização dos meios de produção, certo? Ou seja, e como a Rússia era uma economia majoritariamente agrária, socializar meio de produção era principalmente socializar a terra, reforma agrária. E pão era, na verdade, ter melhores condições, né, sociais para que a massa mais pobre pudesse se alimentar e ter uma vida aí um pouco melhor, sair daquele contexto de crise. E aí o Lenin já lança um lema, né? Todo o poder aos soviéticos. Ele conclama uma revolução dos bolcheviques a partir dessas organizações políticas dos bolcheviques, que eram os comitês, né, de trabalhadores, os soviéticos. E se forma um exército revolucionário, a chamada Guarda Vermelha, e vão derrubar Kerensky em outubro do calendário russo, certo? Novembro do nosso calendário. 7 de novembro de 1917. Temos aí a chegada das classes, né, operárias, dos camponeses e dos soldados ao poder. As teses de abril, né, que tem aqui a convocação dos soviéticos para a revolução, tem como grupos sociais envolvidos o quê? Olha só, os soldados,
que queriam a paz, sair da guerra. Os camponeses, que queriam reforma agrária. E os trabalhadores urbanos, os operários, né, que queriam melhores condições sociais, queriam pão. Todo mundo queria pão, na verdade. Mas temos um lema que tem 3 palavras de ordem e que contempla aí os 3 principais grupos sociais ligados aos sovietes, né, esses comitês de trabalhadores controlados aí pelos bolcheviques. Com a queda de Kerensky, temos então a ascensão de Lenin ao poder. Muito bem. Em 1918, a Rússia já sai da guerra em 1917, tá? Mas a oficialização da saída da Rússia só acontece em 18 com o Tratado de Brest-Litovsk. A Rússia sai sem pagar nada em dinheiro para a Alemanha, mas vai ceder para a Alemanha os territórios da Polônia e a região dos países bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia. Já vimos isso na Primeira Guerra Mundial. Então, agora, acontece aqui uma situação que é a Guerra Civil. Nós temos uma reação à Revolução Bolchevique, feita pelos mencheviques e também com o apoio de czaristas, mencheviques e czaristas, nas mesmas fileiras do chamado Exército Branco, para combater o Exército Vermelho. São 4 anos de Guerra Civil. Bom, nesse contexto de Guerra Civil não tem como fazer reformas sociais profundas, né? Então foi preciso, na verdade, destinar os recursos do Estado para a militarização, para o fortalecimento do Exército Vermelho, certo? Para combater o Exército Branco, porque a Revolução não tinha sido consolidada ainda. Essa fase em que os recursos do Estado são destinados para combater o Exército Branco é chamada por Lenin de comunismo de guerra, onde os recursos do Estado são destinados sim ao bem comum, mas o bem comum tem como causa prioritária a guerra, certo? Para consolidar a revolução que está ameaçada aí pela reação de mencheviques e czaristas do Exército Branco. Muito bem. Vencida a guerra contra o Exército Branco, temos a consolidação interna da Revolução Bolchevique em 1921. É nesse contexto, então, que o Lenin pensa agora em reformas que venham trazer melhorias à economia russa. Bom, mas a Rússia estava destroçada por um contexto de grave crise. Crise provocada pela Guerra Russo-Japonesa, 1904-1905, que foi se agravando até a década seguinte e se agravou ainda mais com a Primeira Guerra Mundial. E que acabou ainda sofrendo também, né, uma intensificação desse agravamento por conta da Guerra Civil de 17 a 21. Muito bem. Aí em 21, o Lenin, querendo ali, digamos, normalizar a situação do abastecimento interno, que faltava comida na Rússia, né? Ele vai criar a nova política econômica, a NEP, que vai ter como lema dar um passo atrás para depois dar 2 passos adiante. Esse um passo atrás significa o quê? Adotar ainda algumas medidas de economia de mercado, manter algumas atividades sob a lógica capitalista. Por exemplo, comércio interno, certo? Pequenas propriedades ou ainda algumas atividades produtivas do ambiente urbano, algumas fábricas, ainda sob domínio privado, para que se normalizasse a produção e se normalizasse ali o abastecimento interno, certo? Então a gente pode dizer que o Lenin, ele não consegue ainda instituir o que a gente pode chamar de socialismo, propriamente dito, de economia planificada. Isso só vai acontecer de maneira sistemática após Lenin, durante o governo de Stalin. Bom, em 1922, tá, a Rússia, percebendo que tinha ali o controle sobre vários povos que já tinham sido dominados pelo Império Russo, vai dar uma relativa autonomia, muito falsa na verdade, a esses povos, tornando na verdade o ex-Império Russo numa grande agremiação de repúblicas. Na verdade, é uma justificativa para a Rússia anexar a Ucrânia. A Rússia, na Revolução, anexa a Ucrânia e diz que a Ucrânia, na verdade, foi libertada de um governo capitalista através da imposição de um regime socialista igualitário e que torna a Ucrânia agora mais uma agremiação de outras várias agremiações republicanas. Então surge em 1922 a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Com 15 repúblicas além da Rússia. Com um governo, claro, sediado em Moscou. Olha só, nós vamos ter aqui, depois da morte de Lenin, em 1924, a ascensão de Stalin. Na verdade, existe ali mais um ambiente de conflito interno entre Stalin e Trotsky, pela disputa pelo poder de 24 a 27. O Stalin só se consolida oficialmente no poder em 27. Mas em 24, ele acaba já se consolidando, ele já acaba sendo a principal figura à frente do poder. A disputa entre Stalin
e Trotsky era o seguinte, tá? O Stalin cuidava dos assuntos internos, o Trotsky dos assuntos externos. O Trotsky defendia a revolução permanente. Ele dizia o seguinte, ó, acabou a revolução, acabou o comunismo de guerra, vencemos a guerra contra o exército branco, consolidamos a revolução internamente na Rússia, então é o momento de levar essa revolução para todo o mundo e tornar o mundo todo, se possível, socialista. Era a revolução permanente definida por Trotsky. Já o Stalin dizia o seguinte, calma, nós nem fizemos revolução na Rússia ainda, o socialismo não foi instaurado aqui de maneira sistemática. É preciso primeiro consolidar a revolução. Então o Stalin defendia naquele contexto uma revolução interna, uma revolução que se concentrasse na Rússia. E haverá ali uma disputa acirrada, certo? Stalin, na verdade, vai vencer essa disputa contra Trotsky, depois vai perseguir Trotsky, vai se exilar, inclusive no México, em 1940, e vai ser assassinado em 1940, certo? No México pela espionagem russa. Muito bem, no governo de Stalin nós temos a adoção dos chamados planos quinquenais, né? Ou seja, são metas de planificação da economia de 5 em 5 anos. No primeiro plano quinquenal, nós temos aí uma socialização dos meios de produção no campo, com a criação das Sovkhoz e das Kolkhoz, né? Sovkhoz seriam, na verdade, o quê? Olha só, seriam fazendas de uso cooperativo, em forma de cooperativa, né, uso coletivista, mas organizada pelo Estado russo. Os chamados, né, a partir do novo governo, estava nas mãos dos soviéticos, né, da União Soviética, inclusive, os Sovkhoz. Já as Kolkhoz, certo, são fazendas a partir da iniciativa própria das classes populares que tomaram terras no processo da Revolução e criaram ali já um regime, né, de uso coletivo da terra. Mas claro que mesmo assim ficavam sob controle do Estado. Tudo passava a ser propriedade do Estado, né, com o uso socializado entre as classes populares. Haverá também investimentos na indústria de base, certo? Principalmente ali no segundo plano quinquenal. Certo? Segundo plano quinquenal, nós temos o investimento na indústria química, na indústria petrolífera. No primeiro plano quinquenal, o investimento na indústria de base é mais na siderurgia. Então, olha só, primeiro plano quinquenal, no campo, Sovkhoz e Kolkhoz. E no ambiente urbano, a indústria de base, principalmente siderúrgica. Já no segundo plano quinquenal, investimento em indústria de base, indústria pesada, indústria química, a indústria petrolífera, principalmente. E o terceiro plano quinquenal, que não foi colocado em prática, até por causa, né, da Segunda Guerra Mundial, que deslocou, digamos, prioridades do Estado, né, para aquele contexto de guerra, mas ela previa investimentos em energia nuclear, certo? Uma política aí nuclear, inclusive para fins bélicos. E aí a gente vai ter, no contexto da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos produzindo, né, a bomba atômica lá, que vai ser digamos, colocado em prática em Hiroshima e Nagasaki, 6 e 9 de agosto de 45. E a Rússia 4 anos depois, né, em 1949, aí tendo a bomba nuclear, que era a consequência daquele terceiro plano quinquenal do Stalin, que foi interrompido no contexto da Segunda Guerra Mundial. Bom, mas o Stalin, quando chega ao poder, promove também a eliminação, certo, de todos os líderes políticos bolcheviques. Eram 89 líderes, certo? Era ele. Os 87, se não me engano, são eliminados, certo? Na Rússia. Só um que conseguiu se exilar, que era o Trotsky, mas depois vai ser executado no México também, tá? E nessa época temos o Grande Expurgo. O Grande Expurgo o que é? É uma política de perseguição interna daqueles que eram considerados dissidentes da Revolução Bolchevique. Bom, alguns eram bolcheviques, mas tinham uma visão diferente do stalinismo, né? Como os trotskistas, por exemplo. Outros eram anarquistas. Participaram da Revolução Bolchevique, tá? Mas depois foram considerados ali, digamos, dissidentes do projeto da Revolução e foram perseguidos também. Tivemos ali massacre também de anarquistas. Bom, mas tivemos também aprisionamento de muitos deles que foram levados para os gulags. Bom, os gulags eram as fazendas utilizadas para a punição de presos. Nós temos aí presos de tudo quanto é tipo, inclusive presos comuns. Isso já era uma prática, né, adotada no czarismo e que o stalinismo vai manter. Mas a gente sabe que dentro dos gulags vamos ter muita gente ali concentrada em regime de trabalho forçado, em regime de trabalho compulsório, certo? Por conta de crimes, né, supostamente políticos, pelo fato de serem dissidentes aí do stalinismo. Bom, nós vamos ter aí um apoio também ao comunismo internacional.
que vai ser aos poucos absorvido pela Rússia. Na década de 1930 já, com aquela forte polarização entre o nazifascismo e o socialismo na Europa, nós temos a União Soviética com forte infiltração em vários países. Na na Guerra Civil Espanhola, de 36 a 39, nós temos a Rússia patrocinando o Comintern, enviando gente para garantir o governo socialista que chegou ao poder, né, democraticamente na Espanha. Então, apoiando a Rússia, a União Soviética, várias forças políticas de vários países, através do Comintern, o comunismo internacional. Em 1934, 35, temos aí a ação também do Comintern no Brasil, que vai patrocinar a tentativa de revolução liderada por Luiz Carlos Prestes, à frente da chamada ANL, a chamada Intentona Comunista de 35, né, que acabou sendo sufocada pelo governo Vargas, levando Prestes aí à prisão e a sua companheira, Olga Benário, deportada para a Alemanha, morrendo numa câmara de gás, certo? Do nazismo. Bom, e haverá também um forte culto à personalidade, certo? O Stalin começa fazendo isso através da figura de Lenin. Em tudo quanto é lugar tinha estátua de Lenin, o grande ícone carismático da revolução. Depois o Stalin cola a imagem dele à imagem de Lenin. E depois ele consegue consolidar a sua imagem, independente da imagem de Lenin, mas sem diminuir, obviamente, o papel que Lenin teve na Revolução, certo? O culto à personalidade será uma coisa muito comum aos regimes totalitários de esquerda, como o stalinismo, e também regimes totalitários de extrema-direita, né? Como o nazismo da Alemanha, o fascismo de Mussolini. E agora eu paro por aqui. A gente vai ver ainda o Stalin na Segunda Guerra Mundial e no início da Guerra Fria, certo? Mas por hoje é só. Agora fiquem aí com um vocabulário gigantesco sobre a Revolução Russa. Vai estar no Coque Arquivos para vocês. Depois vocês me agradeçam, tá? Isso aqui é, digamos, de grande valor para vocês estudarem depois. É um conteúdo complexo, eu sei, mas parece que está tudo bem explicadinho aqui. Inclusive, a lista de exercícios de estudos, né, dos módulos 87 e 88, e também exercícios propostos aí de aplicação e extras da apostila. Um beijo grande para vocês, fiquem bem e até a próxima. Sexta-feira vai ter aula ao vivo, certo? E aí eu vou falar, acho que sobre história do Brasil. Já. Tchau, tchau.